primeiramente, né? E aí, Emerson, bom, tudo certo? Nossa equipe aqui, eu, Leonardo, Matheus Monteiro, o Matheus Ribeiro e o Andrew Manuel, a gente pegou a propriedade do Position CSS e a gente vai apresentar um pouco sobre essa propriedade. É uma propriedade muito importante do HTML, afinal, ela meio que mapeia e dá o norte para todo o posicionamento da página do HTML, para todos os elementos e tudo mais, então é muito importante essa parte do Position do CSS. Bom, agora eu vou começar falando um pouquinho o que é, dando uma introdução. O Position CSS ele define como todo elemento é posicionado na página, ou seja, a gente consegue manejar todo o posicionamento dos nossos elementos. E eles possuem 5 valores. Então a gente tem o static, que é o padrão, o relative, o absolute, o fixed e o stick. E agora a gente vai falar um pouquinho como é especificidades de cada um. Bom, no caso, o static ele vai ser o padrão mesmo do HTML, né? Então, como foi dito pelo Matheus ali, ele é o base. Então, toda vez que você criar um elemento e não declarar ele, ele vai ser tratado como static. Então, ele sempre vai seguir o fluxo do HTML. Ele nunca vai sair desse fluxo, afinal, não tem como você alterar a posição dele. Então, por exemplo, não tem como você usar propriedades como top, left, right ou bottom para você utilizar e conseguir estilizar ele, conseguir passar ele para outros cantos da página e etc. Ele não possui esse tipo de propriedade, porque ele é o padrão, ele é o static, ele funciona dessa forma. Vou falar um pouquinho do relative. Bom, ele mantém sua posição original, mas pode ser deslocado. O que isso quer dizer? A gente, quando declara o relative, ele tem que ser relativo a alguma coisa. E geralmente essa relatividade está relacionada a outro elemento. Ou seja, em relação a outro elemento, eu quero que ele fique top, 50 pixels, por exemplo. Então, em relação ao elemento que está acima dele, eu vou definir 50 pixels de margem. Entendeu? É a distância que o elemento vai ter de outro elemento. Por isso que ele se chama relative. Certo. No caso, o absolute, né? O absolute ele vai basicamente ter o posicionamento absoluto dentro da página HTML, como o nome já meio que já está dizendo, né? Então ele é o contraponto do static. Então, como o static é o padrão, ele sempre vai seguir aquele fluxo certinho do HTML, ele não fere aquela propriedade que está dentro do HTML, não fere aquele posicionamento colocado no fluxo. O absolute ele quebra totalmente isso. Então ele não respeita o fluxo do HTML em si. Ele basicamente consegue sobrepor elemento, ele sempre a relação dele sempre é com o body da página, então é com o próprio corpo da página. Então ele sempre vai utilizar o próprio HTML como se fosse uma sobreposição mesmo. Então ele é absoluto, ele não sai desse escopo, digamos assim. Então ele é o total contraponto do static que a gente citou anteriormente. Enquanto o static não consegue quebrar o fluxo do HTML, o absolute, ele, por padrão, já está quebrando esse fluxo do HTML. Ele sempre vai estar posicionado onde você colocar ele ali, com as propriedades left, top, right, enfim. Ele sempre vai estar quebrando isso e você pode utilizar ele em fusão com outras características que depois a gente vai ver também. Bom, eu vou falar um pouquinho do Fixed. O Fixed ele fica fixo na tela, como o próprio nome já diz, independentemente do scroll, e ele é baseado no viewport. Ou seja, o que isso quer dizer? O Fixed ele é como se fosse um adesivo que você cola na tela do seu monitor. Ou seja, ele sempre vai ficar na mesma posição, independente do que você fizer ou mexer no seu site, no monitor, ele vai continuar na mesma posição. Então, ele é bom para quando você quer fixar algo na tela que o usuário veja até o final daquele website ou daquela página. No caso, o stick, né, que basicamente significa meio que grudento ali, né, tradução literal, esse stick ele vai funcionar basicamente como a fusão e a junção de duas das propriedades que a gente já viu, que no caso seria o fixed, que a gente acabou de ver, e o relative. Como que isso funciona, né? Como que isso acontece? Quando você cria vamos supor, um menu lateral, ou até mesmo um menu de topo, né, igual aqueles hambúrgueres, alguma coisa do tipo, ele basicamente ele vai na hora que o HTML carregar, né, ele vai ser tratado como um posicionamento relative. Então ele vai ser um elemento relative. Mas quando você passar ele no scroll, por exemplo, vamos supor que você posicionou ele no meio da página e você está com a rolagem aqui. A hora que você passar, os dois vão rolar junto. Então ele vai se tornar um fixed durante o uso da página. Então enquanto você está rolando ali, ele se torna um fixed. Então ele fixa na sua tela, ele gruda, né, por isso esse nome, o stick, para seguir você naquela tela. Então ele é como se fosse o adesivo, né? Como o Matheus explicou, como se fosse um adesivo dentro da sua tela. Porém, ele vai colar só em um momento específico, quando você decidir. Então ele pode estar colado da esquerda, à direita, no top, enfim. Mas ele sempre ele vai ter um ponto de partida para se tornar esse elemento fixed. Bom, agora antes da gente passar para os exemplos, eu vou falar um pouquinho dos principais usos que a gente pode dar para
elementos, essas propriedades em específico. Então, por exemplo, o absolute bom, é importante frisar também que o absolute ele precisa de um elemento relative antes dele para ele poder se posicionar, senão ele vai buscar o HTML da página e vai meio que dar uma bugada. Então, bom, ele é útil para menus de drop-down, pop-ups e tooltips. Ou seja, sabe aqueles, por exemplo, aqueles pop-ups que aparecem na sua tela embaixo, aquelas propagandas insuportáveis que você tem que clicar no X e não importa se você olha a página para cima e para baixo, ela sempre vai estar nessa tela? Então, isso é por causa do absolute. Ele vai sempre estar acompanhando a sua tela. O Fixed, ele é ótimo para headers fixos e botões de voltar ao topo. Ou seja, quando você rolar a página, você pode ter como exemplo um botão de voltar ao topo da página, que quando tem páginas com muita rolagem, por exemplo. Você rola para baixo, está lá embaixo, você quer voltar para o menu lá em cima. Você pode usar esses botões de voltar ao topo. Você prende eles embaixo da sua tela, quando você clica nele, ele rola tudo para cima de uma vez. E agora eu vou dar um exemplo do stick também. Ele funciona bem em tabelas e menus que grudam rolar. Ou seja, eu vou passando a página para baixo, aparece um menu, uma tabela, ele fixa nessa tabela por um tempo e vai acompanhar o seu scroll até certo ponto da página. Entendeu? E essa é a propriedade do stick. Certo. Agora a gente vai apresentar alguns exemplos que a gente encontrou dentro do site da Alura, que foi um site que a gente encontrou que tem uma interação bem bacana, bem legal, e ela já mostra ali em código e o exemplo certinho, e fica bem mais interativo, dá pra gente perceber melhor cada propriedade. Aí o Matheus vai abrir aí pra gente. Bom, vamos começar dando um exemplo do static aqui. Bem resumidamente, ele tem um HTML e CSS, então ele roda como se fosse uma mini IDE aqui dentro do navegador. E a gente pode ter como exemplo como é que funcionam esses elementos. Então ele sempre vai declarar aqui no HTML um pai e um filho, ou seja, uma div pai e uma div filho. E no CSS, nesse caso do static, a div pai está como static e a div filho não tem nada declarado. Porém, quando não tem nada declarado, a gente presume que é o static, porque ele é o padrão. Então, bom, o elemento está aqui e ele fica estático na tela. A gente pode rolar para cima e para baixo, ele vai ficar lá paradinho no canto superior esquerdo, que é a posição padrão. Porque como não tem nenhum HTML, não tem nenhum elemento na página, a gente sempre começa da esquerda em cima para a direita embaixo, certo? Bom, Fixed agora. O Fixed, ele fica sempre fixo na sua tela. Ó, independente do que eu fizer aqui, eu rolo para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, ele vai sempre ficar fixo. Então aqui no CSS a gente pode ver aqui o pai position fixed e o filho, ele herda isso do pai, então vai ficar os dois aqui fixos na tela. E aqui temos o stick. O stick, como eu falei, ele é grudento, então ele gruda quando você chega nele. Então eu estou passando aqui para baixo e ele está vendo que quando eu estou passando para baixo ele gruda na tela. Está grudado na tela. Fica um tempo grudado na minha tela. Esse azul aqui no caso, né, que é se não me engano é a classe filho. Então a gente vem aqui, o verde está stick, o filho herda. Então é isso. O filho é a div azul, o verde é a div pai. E quando a gente passa nesse elemento ele gruda na sua tela e vai ficar até o final, tá vendo? Tô rolando, chegou no verde, grudou e fica até o final da página o verde grudado. Agora o Léo vai falar um pouquinho do relative pra gente. Certo. O relative, né, ele basicamente vai ter aí, vai funcionar como um parâmetro. Então, como que funciona? Ali a gente tem a div class pai, né, e a div class filho. Aí como que isso está funcionando? A div filho, né, que no caso seria o quadradinho azul, ele está posicionado relativo ao pai. Então, como que funciona? Se você colocar left, top, right, qualquer propriedade que você for colocar ali dentro, ele vai ser relativo à classe pai. Ele vai ser relativo ao quadrado verde que está ali. Então, por exemplo, colocou ali 50 pixels no top e 50 pixels à left, à esquerda, né? Então, esse espaço vai ser respeitado de acordo com a classe pai, não com a página HTML. Então, ele vai sempre respeitar o que ele está sendo relativo. Então, se for uma div, se for qualquer elemento, ele vai estar relativo a esse elemento em específico. E não a página HTML ou qualquer outra coisa. Ele vai sempre respeitar aquilo que você está colocando como referência para ele. No caso, o absolute, né? É até interessante a gente trazer os dois juntos, o relative e depois o absolute, devido a pequena, digamos assim, uma particularidade, né? Que o absolute, como ele não respeita em si o fluxo de HTML, né? É muito fácil você quebrar qualquer elemento que você coloque com ele. Então, é sempre bom e sempre utilizável, digamos assim, o maior uso, né? É com o relative em si. Por quê? Quando você não utilizar o relative, ele vai grudar no topo da página. Então, como a gente está vendo nesse exemplo aí, ele gruda lá no topo. Então, ele não respeita uma classe pai, ele não respeita a classe que ele está dentro, ele não respeita nada. Então, se você prestar atenção ali, ele vai lá e ele quebrou o código basicamente. Então, ele jogou o elemento que eu estava colocando aqui. A partir do momento que eu coloquei ele como absolute, ele vai ter as propriedades dele, 50 pixels para lá, 50 pixels para cá, independente de qual seja, se ele vai estar centralizado,
orientado à esquerda, à direita, mas ele não vai mais estar respeitando a classe que ele está dentro, ele não vai estar respeitando uma div, pai, qualquer outra coisa do tipo. Ele vai estar sendo referenciado à página HTML em si. Então é sempre importante a gente utilizar com o Relative para realmente a gente ter esse melhor uso, porque o Relative ele vai sempre ter essa relação, né? Ele vai ser o relativo. Então quando a gente utilizar o Absolute, ele vai se orientar a partir desse elemento pai, e não necessariamente a página HTML em si. E trazendo aqui uma demonstração de um site que aplica esse item citado pelo Léo, principalmente da questão de você ter um position relative e ter um position absolute dentro. Então a gente consegue ver aqui que a gente tem esse pop-up de newsletter. A gente inspecionando aqui a página, esse campo inspecionado, a gente consegue ver a estrutura que está sendo utilizada, até mesmo o CSS. Então a gente consegue ver que a gente tem aqui o box text. Ele está sendo centralizado por display flex e tamanho geral dentro do site, então ele coloca a altura máxima, tudo para conseguir centralizar. Mas o que eu gostaria de destacar é o seguinte, ele, aqui, box, tracinho center, a gente consegue ver que ele recebe position relative. Então, a gente consegue ver o controle que tem desse close icon, porque a gente vê que ele recebe position absolute, então ele vai se basear no position relative mais próximo, que no caso vai ser o box center. Então, de vez se a gente desativar o position absolute, ele volta a receber o fluxo normal dentro do site, tanto que ele vai se posicionar lá para cima, ele volta a ter o width e o rating normal dele, e quando a gente passa o position absolute, ele sai do fluxo padrão do site e começa a se orientar do top right referente ao position relative mais próximo, que é o exemplo que o Léo nos demonstrou. Então a gente consegue ver esse uso real do dia a dia, que a gente vai acessar um site, a gente pode ver que pode estar estruturado dessa maneira. Então a gente consegue ver que os valores que está colocado para orientar dentro desse pop-up. E um outro exemplo interessante também, a gente fechando aqui o pop-up, a gente consegue ver que tem essa área social aqui ao lado direito. Então eu vou scrollando o site e ele continua aqui exatamente ao lado direito. Então se a gente inspecionar esse elemento, conseguimos ver aqui, social pixel, ele vai receber position fixed. Então ele vai ficar fixo, não importa se a gente vai estar scrollando a página, ele vai estar fixo ali. E a gente consegue ver que tem esse uso real para, quando eu tenho uma informação no meu site, eu quero ter um fácil acesso. Então a gente vê que tem essa setinha para voltar ao topo do site e as redes. Então eu posso fazer essa estrutura, colocar com position fixed para qualquer momento que a pessoa estiver scrollando o site, ele consiga ter um fácil acesso a essas informações. Então a gente consegue ver que é um uso real e interessante para você construir coisas eficientes no seu site. Um site que utiliza todos esses elementos bem rápido para não deixar sobressair muito tempo do vídeo. E a gente tem aqui começando uma lista de compras, onde ele tem o position static, que seria uma lista de itens como o leite, o ovo, o vinagre e até mesmo as frutas. Você percebe que eles estão fixos e, diferente dos outros que estão mais à direita, eles não conseguem ser movidos. É por isso que ele está usando uma position static. A gente tem o relativo também, que ao contrário do static, você consegue mexer ele para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, mas ele não atrapalha outros elementos. Você vê aqui que esse aqui está um pouquinho mais para a direita, esse também, esse também e esse também. E a gente também tem o position absolute, que ele deixa de pertencer ao fluxo normal, a página em HTML tipo inteira, e começa a fazer parte do elemento pai. No caso é a banana aqui que está sendo pertencendo ao elemento pai frutas. Então ela meio que faz parte desse posicionamento desse container principal. A gente também tem o position fixed, que é essa lista de compras que ela não sai da tela de nenhuma hipótese. E a gente também tem o stick, que é a compras do mês de março, onde eu desço ela aqui um pouco e ela faz conta. Aqui são as minhas compras do mês de março. Não tem nada. E então ela chega aqui, já não é mais as minhas compras do mês de março. Então ela já sobressai aqui. Poderia ter colocado outro stick aqui, foi mais para demonstração mesmo, mas você percebe que diferente da lista de compras, chega um momento que eu configurei que ela sai da tela. Espero que dê para entender bastante. Até a próxima. Bom, e acho que é isso. Considerações finais aí. Esse é o CSS Position que a gente fez. A gente abrangeu 5 propriedades dele. Leléo, quer falar alguma coisa? É mais isso mesmo. A gente deu uma estudada sobre o Position, deu uma olhada e tudo mais. E é muito interessante a gente ver que tem por trás do CSS tem todo esse posicionamento que, digamos assim, num descuidado, você pode acabar quebrando todo o seu site.
porque você não soube conseguir utilizar uma propriedade direito ou utilizar o elemento certinho. Então é isso, muito obrigado e esse é o vídeo.